Porque se sou eu que estou precisando, eu não tenho que esperar dos outros não. Sou eu que tenho que fazer. De que se queixa o homem? É tanta queixa. É queixa de manhã, é queixa meio-dia, é queixa de tarde. Aí Deus disse, queixa-se dos próprios pecados. Ele está insatisfeito com ele mesmo e vai se queixando. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo. Deus te trouxe aqui para dizer, pega o remo. Para de culpar o vento, para de culpar Jesus. Para de culpar os outros, para de achar dificuldade. Para de procurar, irmão, piolho em cabeça de cobra. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, 45. Aleluia, NAA, minha versão. Louvado seja Deus. Logo a seguir Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco. Logo a seguir Jesus fez com que os discípulos e fossem adiante. Para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão. Versículo 47. E tendo despedido, e ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. O barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Versículo 48. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até eles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Versículo 50. E todos viram e ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não temais ou não tenham medo. Pai, está aqui a tua palavra e nós precisamos que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor nos direcione, que o Senhor traga vida a nós através da tua palavra. Eu te peço que tudo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, que seja falado. E tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer tratar conosco, que seja tratado. Que o Senhor possa crescer e que eu possa diminuir nessa noite. Tua palavra não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Por isso eu te peço, fala conosco em nome de Jesus. E a igreja diz, você pode assentar. Capítulo 6 de Marcos é um dia de bastante atividade, onde a Bíblia vai dizer que Jesus, ele faz algumas realizações, alguns feitos no capítulo 6. É interessante, igreja amada do Senhor, que Jesus, ele está em um lugar deserto. E a Bíblia vai dizer que Jesus, no capítulo de número 6, no versículo de número 31, Jesus vai convidar os discípulos para estar sozinhos, para estar à parte. E a Bíblia vai dizer qual é o motivo que Jesus faz isso. Pastor, qual é o motivo que Jesus faz isso? A Bíblia vai dizer que isto é porque eles não tinham tempo nem para comer, visto... capítulo 6, versículo 31, põe na tela para mim, parte B, diz assim: isto é porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, Jesus está procurando no capítulo 6, um tempo, só que a Bíblia vai dizer que a missão, as atividades, as tarefas eram muitas. Então, Jesus queria estar a sós, só que o tempo não nos permitia. E eu encontro um Jesus aqui humano lutando por tempo. Eu não sei se é a sua guerra, mas todos nós temos uma guerra nos dias de hoje. O que, pastor? Tempo. Nós temos procurado tempo
para fazer algumas coisas e não estamos encontrando tempo. Porque, na verdade, o tempo está muito corrido. Na verdade, as atividades são muitas. E pelo número de atividades que a gente tem, vai sufocando o tempo que a gente encontra. Só que Jesus vai chamar os discípulos para estar à parte. Jesus vai chamar os discípulos para estar a sós. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava a sós, aqui mais adiante, ele vai orar. Porque dentro de um tempo que Jesus está procurando, a falta da oração nunca vai ser uma opção para Jesus na falta de tempo. Nós estamos vivendo dias em que o tempo está corrido. Nós estamos vivendo dias em que as horas estão passando rápido. Nós estamos vivendo dias em que as coisas parecem que o dia está passando mais rápido. Só que Jesus tinha uma coisa no seu ministério: a prioridade de orar, a prioridade de gastar tempo com Deus. Escute, essa questão de tempo é uma questão muito antiga, não é de hoje. Não, pastor, porque hoje o mundo está mais acelerado. Não, da época de Jesus, Jesus estava procurando tempo e ele não encontrava. Só que dentro do tempo que nós estamos procurando, nós temos que entender que, como o meu tempo é curto, como as horas parecem que estão passando mais rápidas, eu preciso criar algumas coisas na minha vida para que eu possa ter tempo para Deus, tempo para oração, tempo para intimidade. Porque se dentro de um tempo corrido que nós estamos vivendo, nós não traçamos isso, nós vamos ser engolidos pelo tempo para não fazer aquilo que precisamos fazer. Então deixa eu te dar uma palavra, a primeira palavra dessa noite: priorize a sua vida com Deus no tempo corrido que você tem. Porque alguém está esperando dizer assim: Senhor pastor, estou esperando a minha atividade diminuir. Eu já aprendi que não vai diminuir, só vai aumentar. Então dentro do tempo que eu tenho que aprender a ter o meu tempo com Deus. Não estou esperando eu tirar aqueles dias, pastor, de descanso para reorganizar minha vida. Reorganize sua vida, mas não perca o seu tempo com Deus. Corra, mas não perca o seu tempo com Deus. Faça suas atividades, mas não perca o seu tempo com Deus. Esteja com multidões, mas não perca o seu tempo com Deus. Tenha tempo para as coisas de Deus. Era muita atividade, mas eles precisavam parar para ter tempo. A Bíblia vai dizer que Jesus está no capítulo 6, no versículo 45, no deserto, quando a multidão percebe: Jesus chegou, Jesus está aí. O que é que acontece, pastor? Quando eles sabem que Jesus está lá, vem gente, irmão, gente, a ponto de se formar uma multidão. Eles ficaram tanto tempo no culto que Jesus olha para eles e olha para essa multidão. E enquanto eles estão, Jesus está pregando a sua palavra, um discípulo chega e diz: Senhor, o lugar é deserto, é hora já avançada e não tem onde esse povo comer. Jesus olha e diz: vocês vão dar a eles de comer? Eles disseram: nós não temos alimentos. Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Jesus mandou que assentassem, agradecer o pão. Não é sobre isso que eu quero falar. Há uma multiplicação e aquela multidão inteira come. Agora imagina Jesus nas primeiras horas do dia com a multidão. Gente, irmão, gente. Agora a multidão está vivendo o melhor momento, o ápice do culto. O que? A parte da distribuição, da promessa, da multiplicação, do cumprimento daquilo que Jesus falou o dia inteiro. Eles estão vivendo agora. A multidão está sendo alimentada. O que significa isso, pastor? Milagres. Como é que 5 pães e 2 peixinhos alimenta 5.000 pessoas? Não se explica, mas eles estão vivendo. Não se explica, mas eles estão comendo. Não se explica, mas eles estão desfrutando daquilo que Jesus está fazendo. A Bíblia vai dizer que Jesus termina de pregar e de multiplicar os pães e peixes. Quando Jesus termina, Jesus olha para os discípulos e está escrito na minha e na sua Bíblia assim: e logo a seguir, e logo, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Quando, pastor? Quando Jesus multiplicou pães e peixes. Por quê? Porque Jesus sabia que se eles permanecessem ali depois do culto, ia conversar muito. Depois do culto, depois do milagre, ia ter muita conversa. Então Jesus, quando a Bíblia diz assim, e logo, fala de um tempo de... Fala de uma oportunidade de remir o tempo. Porque se eles estavam sem tempo, Jesus olha na administração da sua vida e diz assim: entrem logo no barco. Por quê? Eu estou procurando tempo para vocês estarem comigo. Se vocês ficarem aqui com a multidão, se vocês
ficarem conversando com a multidão, vocês vão preencher o tempo de vocês com coisas que vocês poderiam estar fazendo algo melhor no meu reino. Então Jesus vai fazer com que eles não percam tempo. Sabe algumas coisas que têm acontecido na nossa vida para nos distrair? Jesus é especialista em criar situações para dizer, e logo. Não fica paralisado nessa situação, não fica paralisado nisso que está acontecendo. Por quê? Porque você precisa remir o seu tempo. Então eles entram no barco, não dá tempo nem de conversar, não dá tempo nem de parar para desfrutar de algumas coisas. Só que escrita na Bíblia, essa é a segunda travessia. Por que, pastor, você está falando que escrita na Bíblia? Porque tiveram outras. Mas existem duas travessias que nós podemos aprender com particularidades da primeira e da segunda. A primeira, em Marcos 4,35, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para os discípulos e diz assim, passemos para o outro. Nessa, Jesus olha para os discípulos e diz, entrem no barco e vão para o outro lado. Qual é a diferença, pastor? É que na primeira Jesus foi, na segunda Jesus mandou. Na primeira Jesus estava com eles, na segunda Jesus ordenou a eles. O que é isso, pastor? Fases da nossa vida. Tem fase que Jesus entra no barco com você, e tem fase que Jesus entra no barco por você. Eu vou falar uma coisa para você. Há algumas fases que Jesus vai conosco, e há algumas que Jesus manda que nós possamos ir. Não porque Ele não está conosco, mas porque Ele quer nos ensinar que enquanto nossos apoios, enquanto algo em que nós podemos nos apoiar não está do nosso lado, nós temos o direito e o dever de aprender algumas lições. Na primeira Jesus foi, na segunda Jesus mandou. Na primeira Jesus foi, na segunda Jesus mandou. Aí a Bíblia diz assim, os discípulos estavam no mar e Jesus estava orando. Mas está escrito na minha e na sua Bíblia que Jesus, no versículo 46, tinha despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Está escrito assim na minha e na sua Bíblia. E estava ele só. Quem estava só? Jesus. Isso aqui já me confrontou. Por quê, pastor? Porque há algum tempo atrás Jesus estava rodeado de uma multidão, e agora Jesus está só. É que para multiplicação Jesus tem multidão, mas para oração Jesus está só. É interessante que Jesus precisa desse tempo. Jesus é que está procurando tempo. Jesus está querendo encontrar tempo. Então é Ele que precisa desse tempo. E enquanto Ele tem esse tempo, na hora da multiplicação, multidão. Na hora da oração, só. Porque não espere apoios, pessoas, aplausos, multidões para cumprir o propósito. Na festa, muita gente. Na guerra, pouca gente. E está tudo bem. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus está só, mas está orando. Jesus não está esperando Deus enviar alguém para orar com Ele. Jesus está orando sem ter ninguém. Porque quem precisa cumprir o propósito sou eu e você. Então, no deserto, na multidão, na multiplicação, multidão. E no propósito, solidão. Por que nós esperamos algumas coisas? Por que nós estamos esperando algumas coisas acontecer quando Jesus está dizendo o que você tem, quem você é, já é suficiente para viver o cenário daquilo que eu tenho para fazer na tua vida? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo falou comigo isso esses dias. Tem coisas que você está orando para chegar que já chegaram. Porque Agar estava no deserto com sede, mas a fonte estava na frente dela. Então tem gente que está dizendo, Senhor, eu estou esperando. Jesus está esperando o quê? Você comigo é a maioria. Eu estou esperando o Senhor enviar pessoas, estou esperando o Senhor fazer. Não, eu já te dei. E é nessa direção de você entender que no deserto, que na multiplicação multidão, mas no deserto solidão, é que você vai amadurecer espiritualmente. Porque você já ouviu isso aqui muitas vezes, eu vou repetir. Quando Deus remove os seus apoios, é que Ele quer que você se apoie nele. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse, Senhor, eu pedi para o Senhor tirar o espinho que estava na minha carne, mas o Senhor não tirou.
Mas sabe qual é a alegria da minha caminhada? É que a tua graça me basta. Porque para quem não tem intimidade, a ausência de alguém, ou de uma palavra, ou de alguém, de uma mão amiga, é muita coisa. Mas para quem tem intimidade, ele diz: Demas me abandonou, só Lucas está comigo. Mas por que você nunca vê Paulo desistir na caminhada? Porque ele entende, com pessoas ou sem, eu vou cumprir o propósito de Jesus na minha vida. A Bíblia vai dizer que Jesus vai orar. E enquanto Jesus está orando, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão remando. Enquanto Jesus está orando, os discípulos estão. Enquanto Jesus está orando, os discípulos estão. Ao cair da tarde, versículo 47, o barco estava no meio do mar. O barco estava. E Jesus estava sozinho em terra. O barco estava no meio, Jesus estava sozinho. Aí, alguém que está no barco está olhando, porque o versículo seguinte diz assim: eles remavam com dificuldade porque o vento estava contrário. Se alguém no barco olhasse assim e dissesse assim: rapaz, o negócio aqui para a gente está difícil. Para Jesus que estava andando com eles estava mais difícil. Por quê? Porque eles tinham um ao outro dentro do barco e Jesus estava sozinho. Posso falar uma coisa para você? Não está fácil para ninguém. Porque às vezes você olha para a vida do seu irmão, numa condição ou vivendo algo na vida dele, está dizendo: ó, como está fácil para o meu irmão. Enquanto você está dentro do barco numa tempestade, ele está lá sozinho no meio do monte. Sabe o que significa isso? Enquanto você está vivendo o seu grau de dificuldade aí, eu estou vivendo o meu aqui. Enquanto eu estou vivendo o meu aqui, você está vivendo o seu aí. Isso significa o quê? Não está fácil, irmão. Está todo mundo pelejando as suas pelejas. Está todo mundo lutando as suas guerras. Está todo mundo no seu grau de dificuldade. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e olha elas subindo ao monte. Jesus estava em cima no monte, mas estava sozinho. Então isso fala de um grau de dificuldade. Às vezes você vai ver pessoas que estão em cima, vai dizer: ó, vida boa é aí, ó. Vida boa é aí, ó. Só em cima. Mas você não sabe o grau de dificuldade que aquela pessoa está enfrentando. Você não sabe a luta que aquela pessoa está passando. Enquanto os discípulos estavam com dificuldade, Jesus estava sozinho do outro, lá em cima. Então, deixa eu falar uma coisa para você: a grama do outro sempre vai parecer mais verde do que a nossa. A casa do outro sempre vai parecer melhor do que a nossa. O casamento do outro sempre vai parecer melhor do que o nosso. Mas o mesmo grau de dificuldade que tem aqui, tem lá. E o que significa isso? Olha para a tua vida. Vamos olhar para a nossa realidade. Vamos olhar para onde nós estamos e o que estamos fazendo. Vamos parar de focar em qualquer coisa que queira nos distrair. Porque você não sabe o grau de dificuldade que ninguém enfrenta. Às vezes a gente está esperando muito do outro e não sabe que ele está passando uma luta. Às vezes a gente está esperando um telefonema de uma pessoa que está querendo receber um telefonema. E está tudo bem. Que mensagem é essa? Para de esperar tudo de todo mundo e começa a esperar em Deus. Para de esperar que os outros façam, que venha da parte dos outros. Porque Deus é que vai trazer e o nome dele é que vai ser glorificado. Aí a Bíblia vai dizer assim: de madrugada, Jesus está orando. Espera aí. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. De madrugada, quase 12 horas depois. 12 horas que eles estão remando. Agora vem as dificuldades. E a Bíblia diz: estavam em dificuldade porque o vento lhes era contrário. Mas tem uma coisa que eu acho lindo aqui nesse texto. O que, pastor? Quando Jesus mandou eles entrar no barco, disse assim: vão para lá e me encontrem lá do outro lado, enquanto eu despeço a multidão aqui. A Bíblia diz assim: e os convidou para ir adiante. Porque você pode até estar em dificuldade, mas você está indo adiante. Você pode até estar enfrentando alguns problemas, mas naquele nível que você vivia antigamente já não vive mais. Há um crescimento de Deus sobre a tua vida. Dificuldade fala de crescimento. Pastor, eu estou passando uma dificuldade na minha vida. É Deus te ensinando a crescer. Porque crescer dói. Gerar um testemunho dói. Só que você está crescendo. Por quê? Você não está mais à beira. Você já andou alguns quilômetros.
Aí a Bíblia vai dizer assim: eles estavam em dificuldade e estavam remando. Isso aqui fala comigo. Por quê, pastor? Porque na primeira dificuldade eles soltaram os remos. Na primeira tempestade que eles atravessaram, largaram os remos e gritaram: Jesus! Oh Jesus! Não te importa que pereçamos? E na segunda dificuldade eles estão reconhecendo que tem dificuldade, mas eles não largaram os remos. Pastor, por que na primeira eles largaram o remo para chamar Jesus e na segunda eles não largaram? Porque na primeira Jesus estava dentro do barco. Na segunda, Jesus estava com eles, mas não estava dentro do barco. Você sabe aquele negócio, situações que a gente tem que remar, porque se não remar o barco afunda? Essa é a justificativa porque Jesus não foi com eles. Porque se Jesus vai com eles, eles vão querer que Jesus faça o trabalho que eles têm que fazer. Tem gente que está orando, tem homens aqui que estão orando, dizendo: Jesus, eu estou esperando um milagre. Jesus está dizendo: eu estou esperando você fazer o seu trabalho. Eu estou esperando você se levantar espiritualmente. Eu estou esperando você tomar posição diante da minha presença. Eu estou esperando você assumir o sacerdócio do seu lar e estar diante da minha presença. Mas Jesus, irmão, não larga o remo não. Enquanto Jesus não der uma palavra, não larga o remo. Enquanto Jesus não autorizar, não larga o remo. Agora, eu te digo uma coisa. Sabe por que eles estavam remando na segunda? Porque Jesus não estava dentro do barco. Aí você sabe aquele negócio: não tem tu. Porque chegou a hora de nós pararmos de transferir responsabilidade. Jesus, é com o Senhor. A tempestade está aqui. Sim, Jesus sabe que é com ele. Mas enquanto ele não dá uma ordem, ele só quer que você segure os remos. Enquanto ele não autoriza, ele só quer que você reme. Ele só quer que você lute. Ele só quer que você faça. Então Jesus não foi da segunda vez com eles. Porque se Jesus fosse quando a tempestade chegasse, Jesus resolve aí. E Jesus está dizendo: resolve você aí. Segura a mão nesse remo aí. Por quê? Eu vou agir. Eu vou trabalhar. Mas eu vou ensinar você a assumir as suas próprias responsabilidades. Deus te chama, irmão. Deus te chama, minha irmã. Deus te chama, jovem. Deus te chama, adulto, para assumir suas responsabilidades. Porque a nossa geração está viciada em transferir responsabilidades. Só que aqui não tinha ninguém não. E como não tinha ninguém, eles mesmos tinham que fazer. Como não tinha quem os ajudasse, eles mesmos tinham que os ajudar. Não tem quem faça, eu faço. Pastor, para que isso? Para Deus te treinar. Para Deus te colocar num nível de treinamento, para você saber que quando não tem quem faça, Ele está levantando você para fazer. Quando não tem quem ore, Ele está levantando você para orar. Quando não tem quem ajude, Ele está levantando você para ajudar. É interessante. A Bíblia diz que eles estavam em dificuldade, estavam no vento contrário, pelo menos 12 horas remando em dificuldade, mas não largavam os remos. Não largavam os remos. Olha Jesus ensinando aí. Enquanto não está acontecendo aparentemente nada, lições estão sendo vividas. Ô irmão, a escola de Deus ensina. O deserto de Deus forma. A luta de Deus prepara. Eu estou sentindo no meu espírito que Deus está usando essa guerra na tua vida para te preparar. Eu estou sentindo no meu espírito que Deus te trouxe aqui para te dizer: o grau de dificuldade aumentou da primeira para a segunda. Os apoios foram removidos da primeira para a segunda. Mas é que eu estou te ensinando: pega nesse remo. Mas pega firme nesse remo. Porque se sou eu que estou precisando, eu não tenho que esperar dos outros não. Sou eu que tenho que fazer. De que se queixa o homem? É tanta
queixa. É queixa de manhã, é queixa meio-dia, é queixa de tarde. Aí Deus disse, queixa-se dos próprios pecados. Ele está insatisfeito com ele mesmo e vai se queixando. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo. Deus te trouxe aqui para dizer, pega o remo. Para de culpar o vento, para de culpar Jesus. Para de culpar os outros, para de achar dificuldade, para de procurar, irmão, piolho em cabeça de cobra. E pega os remos. Por quê? Quem está com o remo na mão não tem tempo para falar. Você não vê eles aqui no meio do mar dizendo, cadê Jesus? Ninguém chamou Jesus, por quê? Porque se ele soltar o remo, o barco afunda. Tem hora que Jesus permite tanta coisa na nossa vida, a gente, meu Deus do céu, é tanta coisa de um lado do outro, é só para você não ficar distraído. Aí já sai uma luta, já entra outra, já vive uma guerra, já entra outra. Por quê? Você parado é um problema, Jesus ocupa você. Pastor, não tem tempo nem para descansar. Quando eu pensei que ia descansar, veio uma guerra aqui, outra guerra ali, outra guerra aqui. Treinamento, atividade, treinamento. Deus está te colocando em ordem. Deus está te alistando ao exército dele. Diz para quem está do teu lado, segura os remos. Eu vou tomar uma água aqui para você dar glória a Deus. Estou com problema na minha casa, segura o remo. Minha filha está distante, segura o remo. Não culpa ninguém não, segura o remo, segura o remo. Vai remando, irmão. Vai remando. Não aconteceu, vai remando. Não está vindo aí, vai remando. Não estou vendo nada, vai remando. Você não precisa de ver, não, você só precisa de crer. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Para de achar que Deus tem que mandar sinal para fazer. Deus vai fazer sem mandar sinal. De repente, puf, aconteceu. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Porque na mente deles, quando eles estavam remando, eles não pararam. Por quê? Tinha que remar, ou remava ou morria. Mas se eles parassem para pensar no nível de problema deles, eles não remavam não. Sabe por quê? Porque na primeira eles disseram, como é que Jesus vai fazer para chegar aqui? Como é que vai solucionar esse problema? Irmão, escuta uma coisa. Tem tempestade que a gente vive, que a gente não vê a saída. Tem luta e guerra na nossa vida que a gente... Peraí, não tem como não. Não, se for por aqui não dá certo, se for por aqui dá errado. Está tudo trancado. Mas Jesus não está mandando você parar para pensar não. Porque se você parando para pensar é crise, é ansiedade, é roer unha, é puxar os cabelos. Jesus está te chamando só para remar. Para de querer encaixar quebra-cabeça na presença dele. Deixa eu ver que aqui encaixa com esse e esse faz sentido. Nem tudo que Jesus vai fazer está fazendo sentido. Porque milagre não precisa de sentido. Tem gente aqui que está fazendo a matemática e está dando errado na matemática. Tem gente aqui que está somando a conta e está dando no vermelho e fecha no vermelho. Mas eu já coloquei, já chegou mais e continua no vermelho. Mas para. Só pega o remo. Só pega o remo. Só pega o remo. Aí a Bíblia vai dizer, e eu encerro. Vendo que os discípulos estavam com dificuldade, porque o vento era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas, andando sobre o mar. Eles porém vendo, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram, é um fantasma. Eles estavam assombrados com a situação pela qual estavam vivendo. Eles estavam fragilizados por tudo que estavam vendo. E a questão aqui não é a forma com que Jesus vai agir. A questão aqui é que quando Jesus chegou, eles pensaram ser tudo.
Pensaram até ser um fantasma, mas não reconheceram a presença de Jesus no meio da dificuldade. Nessa noite Deus trouxe você aqui para dizer para você: para de analisar tanto as coisas, para de dar atenção a tudo e menos a mim, e volta-se para mim nessa noite, porque eu vim dizer para alguém aqui: sou eu na porta que se fechou, sou eu na espera que você não está aguentando, sou eu na tempestade que se formou, sou eu no atraso que você está vivendo, sou eu no processo que você está enfrentando, sou eu quando tudo parece que está dando errado, sou eu. O problema dos discípulos não era a urgência de Jesus, era a incapacidade de perceber que Jesus estava. Por dois motivos. O primeiro, porque eles conheciam tão pouco a Jesus que eles limitavam Jesus a agir de uma forma só. Esse é o problema de quando nós conhecemos pouco. Porque quando Jesus vem na versão 2.0, quando ele vem na 1.0, é Jesus. Mas quando ele vem na 2.0, que ninguém espera que ele venha daquele jeito, a gente diz, não é ele não. Mas sabe qual é o problema? A nossa formação de conhecimento com ele, o nosso grau de intimidade com ele. Irmão, tem gente pensando que é tudo, e Jesus dizendo, sou eu. Tem situações na nossa vida que a gente encara tudo, olha para as pessoas, olha para o vento, olha para o mar, olha para a tempestade, olha para os remos, olha para Jesus que ficou. Por que eu não fiquei lá? Por que eu estou aqui? Mas não para pensar que é Jesus. Não para pensar que Jesus que tem um controle. Não para pensar que o Jesus que abre também é o Jesus que fecha. Que o Jesus que faz também o Jesus que não faz. O livro de 1 Samuel capítulo 2, quando Ana tem o pleno conhecimento de Jesus, porque no capítulo 1 ela tinha um tipo de conhecimento, no capítulo 2 ela conheceu Jesus por completo. Aí ela escreve dizendo, eu conheci um Deus que faz descer, mas que também faz subir. Eu conheci um Deus que tira a vida, mas também dá a vida. Ô Ana, depois desse Samuel, o que foi que aconteceu na tua vida? Eu estou conhecendo mais ele. Porque eu conhecia uma parte da revelação dele na minha vida, mas agora eu estou conhecendo um Deus da versão 1, da versão 2. Eu conheço um Jesus, eu estou tendo um maior conhecimento de quem é ele. Deus não está te levando para o deserto para você conhecer sobre falta ou sobre provisão. Deus está te levando para o deserto para você conhecer o provedor. Anos nessa luta, pastor. E quanto mais crente você está? Porque luta não é para matar crente, é para deixar crente mais crente. Porque se nem a luta está deixando você crente, está ruim, viu, meu filho? Ei, vaso. Se nem o estreito está deixando você crente, eu não sei o que é que Jesus vai precisar usar mais. Cante, rei, me couve, achai, assai. Se nem as dificuldades estão fazendo você tirar o salto e botar a rasteirinha e entender que as coisas estão diferentes, o ambiente está diferente, mas Jesus é o mesmo. Por quê, pastor? Ele usa a natureza, ele usa a tempestade, ele usa a luta para se revelar para nós. No mínimo, com esse nível de luta, você tem que estar mais crente. O que você conhecia ontem, hoje conhece mais do que conhecia ontem. Você já não luta as suas guerras pelo âmbito físico. Espera aí, meus olhos espirituais estão vendo aqui. Isso é físico. Não, isso é espiritual. Não, isso aqui é safadeza mesmo. Não, isso aqui é alguma coisa. Porque nem tudo é espiritual. Olha, tem algo, viu, pastor? Tem algo que está acontecendo. Nem tudo é espiritual, nem tudo. Tem coisa que é física. Tem coisa que não é Satanás, é o ventilador que está pulando no quarto. Porque está com a perna quebrada.
Aí o ventilador pula, olha o cão está lá no inferno dizendo, eu? Foi ele que não ajeitou o ventilador direito. Só que tem coisa que é espiritual. Interessante que o grau de dificuldade dos discípulos deles não aumentaram a percepção física, mas não aumentaram a percepção espiritual. Quando é que você vai acordar? Quando é que eu vou acordar? O crente de domingo passado está sentado aqui hoje na cadeira, eu não estou acreditando. Porque todo dia eu estou aprendendo com Jesus. Senhor, eu não sabia disso. Jesus, o Senhor está me ensinando isso aqui agora. Aliás, vou melhorar. Eu estou aprendendo isso aqui agora. Porque você vai crescendo e sendo gerado de glória em glória. Analfabetismo bíblico não é para quem está na guerra. Eu estou na guerra, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para o meu caminho. Nas minhas maiores guerras, o que eu posso contar para você não é que Deus me deu vitória, que eu conheci um Deus, numa versão que eu não conhecia. Porque não é sobre vitória e nem luta, nem guerra, que todo dia vai ter luta, vitória e guerra. Mas é sobre um conhecimento que nós tínhamos. Deus não levou o povo de Israel, maná cair do céu. Era para reconhecer que Deus é esse que faz maná cair do céu. Pelo amor de Deus, eleva o teu nível de intimidade com Deus. Cresce espiritualmente. Tira essa fralda e começa a tomar responsabilidade diante de Deus e dizer: eu quero conhecer e prosseguir em conhecer. Ao Senhor. Até quando nós vamos confundir a presença de Deus com aquilo que nos assusta? Está me assustando. É Jesus usando essa situação para algo na tua vida. Para te melhorar. Para te disciplinar. Para te fazer crescer. Para te fazer aprender. Irmão, eu estou falando do que eu vivo. Quando chega uma prova na minha vida, é o que, Senhor? Sou eu. Foi eu que fiz isso aí. Não, meu filho, você fez. Se foi eu que fiz, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Cheguei para minha esposa esses dias. Tá vendo essa situação assim que a gente está passando na nossa vida? Não é nada aqui da igreja não, viu? Pessoal. Tá vendo? Isso aqui foi porque a gente desobedeceu. E aí? 2 Crônicas 7,14. Senhor, foi eu que fiz, viu? Foi minhas emoções que fez. O Senhor não mandou eu fazer, eu fui lá e fiz. Aí agora, Jesus, a conta chegou. Mas eu te peço perdão, tem misericórdia, porque eu fui teimoso, passei na tua frente. E quando é Deus provando, pode ficar tranquilo, é só descansar. E quando é você procurando, vai corrigir. Porque o mesmo Deus que tem misericórdia, sendo você ou Ele tem misericórdia da nossa vida. Só que eu reconheço que tem luta na nossa vida que é Deus que traz, e tem outros que é eu que procuro. Que a luta está quietinha lá no canto dela. Aí eu vivo uma coisa chamada luta procurada. Então por isso, vaso, que tu tem que estar assim com Jesus, ó. Deixa eu falar só pra gente. Hoje está diferente, hoje o assunto está mais elevado. É por isso que tu precisa estar assim com Jesus, para tu não confundir o que é emoção com tua carne. Querer estender a mão para alguém que Jesus está provando. Querer fazer o que o teu coração... Meu coração está mandando. Primeira coisa que a Bíblia diz, que o coração é enganoso. Você acha que Abraão sentiu de Deus de matar o próprio filho? Não. E aquilo que Deus manda fazer, nem sempre eu vou sentir, mas eu tenho que fazer por obediência.
Deixa eu voltar para o assunto aqui, senão vai passar a noite, Jesus. Até quando nós vamos confundir a presença de Deus com aquilo que nos assusta? Até quando nós vamos chamar de fantasma aquilo que é o próprio Jesus que está usando para fazer na nossa vida? O nosso nível de conhecimento precisa aumentar. Porque Deus não nos levou para esse cenário para nós ficarmos mais expert em remo, mas para nós ficarmos mais íntimos dele. Maturidade espiritual é quando você reconhece Jesus, mesmo quando ele vem de uma forma que você não espera, mesmo quando ele age de uma forma que você não espera. O maior problema da igreja não é a ausência de Jesus, é a falta de conhecimento sobre quem Jesus é. Há muitas pessoas que conhecem os feitos de Jesus, mas não conhecem o seu coração. Há muitas pessoas que conhecem os milagres de Jesus, mas não conhecem a natureza de Jesus. Há muitas pessoas que conhecem a bênção de Jesus, mas não conhecem a pessoa de Jesus. Há muitas pessoas que conhecem sobre tantas coisas, mas não conhecem sobre o Pai das coisas. Quando Jesus olhou para os discípulos, a palavra que Jesus deu, e eu encerro, foi dizendo: sou eu. Irmão, eu acho negativo quando uma pessoa tem que se afirmar para outra, para dizer: peraí, o que você está com medo? Sou eu que estou fazendo isso aqui, pode ficar tranquilo. Jesus está chegando para os discípulos e dizendo o seguinte: até quando eu vou ter que pedir para vocês me reconhecerem na vida de vocês? Esse sou eu aqui, na verdade, é uma advertência. Jesus está advertindo. Até quando vocês vão reconhecer tanta coisa, mas não vão me reconhecer? Igreja, posso falar uma coisa para você? Nós não estamos precisando de mais disso, daquilo outro. Nós estamos precisando de mais intimidade com Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite, eu fecho minha Bíblia só para dizer para você que Ele quer que você reconheça Ele. Porque às vezes nós falamos de coisas achando que servem só para pessoas que não servem a Ele. É feito eu achar que libertação é só para quem está possesso. Libertação é tanta coisa. A maior libertação é ser liberto de mim mesmo. A maior libertação é me libertar de coisas e traumas e medos que estão dentro de mim guardados. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Jesus fez tudo isso. Fez com que eles entrassem só no barco. Fez com que eles remassem só e não largassem o remo. Veio de uma forma que eles não esperavam, só para uma coisa, para dizer para eles: conheçam mais a minha presença, busque mais a minha face. Davi disse no Salmo 42: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, o meu corpo te almeja. Davi no Salmo 42 é o mesmo salmo que Davi diz assim: por que estás abatido a minha alma? É o mesmo salmo que Davi está dizendo isso, porque Davi estava enfrentando uma luta ferrenha. Mas sabe uma coisa que Davi aprendeu? A reconhecer Jesus no ápice das suas guerras. A não perder a visão de Jesus na dificuldade que eu estou vivendo. Eu estou enxergando Jesus querendo mais intimidade comigo, para que eu tenha uma palavra assertiva na hora certa, para que eu saiba falar, entrar, sair, me conduzir, para que eu seja a boca de Deus para a vida das pessoas. Por quê? Tem muita gente que fala muita coisa, Deus quer uma boca dele aqui na terra. Deus não mandou pastor orar pelos enfermos, não. Deus mandou você orar pelos enfermos. Deus não mandou o pastor expulsar demônio, não. Deus mandou eu e você expulsar demônio. Mas o nosso nível de fé, nosso nível com Deus está tão raso que a gente acha que é os outros que tem que fazer. E Jesus está dizendo: em meu nome falarão novas línguas. Tem coisas que Jesus disse para os discípulos quando os chamou. Quando Jesus os chamou, Ele disse assim: eu vos dei o quê? Poder e autoridade. Cadê o poder que Deus te deu? Você está usando para quê? Cadê a autoridade que Deus te deu? Você está usando para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Pastor, quando eu chego na minha casa, vem um bicho preto, vai ter que sair. Eu não estou esperando o pastor ir lá com um olhinho, o pastor ir lá com uma sandália, botar uma sandália, um sal grosso na minha porta, o olho que tudo. Bora, pega tudo que é teu e vai saindo.
A autoridade da minha casa sou eu. Pega a tua bagagem, sai! Mas a falta de conhecimento nos deixa analfabetos na fé. Eu não vim aqui hoje para ser mais um. Eu não vim aqui hoje para ser multidão. Estou perdendo meu tempo. Perca seu tempo não, meu filho. Seu tempo é precioso. Aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo para crescer espiritualmente, para orar de verdade. Orar, sabe o que é orar? Oração. Vida de oração é uma vida que quanto mais você tem, mais você acha que precisa. Como eu preguei domingo aqui, quem faz muito, achando que está fazendo pouco, e quem faz pouco já fiz tudo. Mas para quem faz muito, o nível não está bom. Eu quero mais. Eu quero mais. Deus te trouxe aqui, não foi para conhecer provisão, porque provisão já chegou muita na tua vida, sim ou não? Tu chora, grita, se aperreia, se esperneia, e no final dá tudo certo, sim ou não? Isso é um ciclo vicioso, sempre acontece, sempre. Chuta o cachorro, chuta o gato, fica estressado, dá na mulher, quer dizer, dá na mulher não é de idade fisicamente não, em palavras, tá todo mundo chateado, tá todo mundo estressado. Aí no final, e aí? Não, fechou o mês. E foi o que aconteceu. E geralmente, a pessoa que está enfrentando um nível de dificuldade ou de guerra, quando dá certo, ele nunca chega e diz assim, deu certo, viu? Mas para dizer que deu errado, para dizer que não fechou. Por quê? 10 receberam, só um voltou para agradecer. Para contar a dificuldade tem muita gente, mas para contar o milagre, para contar, dizer, meu filho, sabe o que Jesus fez? Também não me pergunte que eu não sei, só sei que fez. Também não me pergunte como aconteceu, só sei que aconteceu. Também não me pergunte como gerou, só sei que gerou. Sabe o que é isso? Provisão sempre chegou na tua vida e sempre vai chegar. Mas e o provedor? Você não está com mais intimidade com ele do que no mês passado, não? A primeira tempestade não serviu de nada para a segunda. Essa escassez na tua vida que você está vivendo agora, a escassez que você passou no passado não serve de nada. Porque quando alguém me perguntou algo e diz assim, como vai ser? Do mesmo jeito de sempre, Deus vai prover. E como vai fazer? Do mesmo jeito de sempre, Deus vai fazer. E como vai acontecer? Do mesmo jeito, do jeito de sempre, Deus vai realizar. Deus. Eu não quero saber, que eu não sou especialista em tempestade, nem em remo, nem em barco. Eu fui chamado para ter intimidade e andar com Ele. Eu encerro. Jesus está dizendo para você, me reconheça. Sou eu. Sou eu que estou por trás. Sou eu que estou no vale. Sou eu que estou na guerra. Sou eu que estou na peleja. Sou eu que estou na porta fechada. Sou eu que estou no dia difícil. Sou eu que estou na notícia contrária. Sou eu que estou quando tudo dá errado. Eu continuo no controle de todas as coisas. Você não precisa conhecer e nem reconhecer como vai se dar e como vai acontecer. Você só precisa saber de uma coisa. Tem comunhão comigo e com a minha presença. Porque só depois de Jesus se revelar e dizer sou eu, Ele disse não tem mais. E às vezes a gente quer ouvir a resolução do nosso problema antes de conhecer o Deus que resolve o problema. Sabe qual é a receita? Não tenha medo não. Mas antes de dar a receita para você, eu vou me revelar. Antes de dar a receita para você, eu vou aparecer. E o meu nome na sua vida vai ser glorificado. Feche os seus olhos.